Hoje eu vou falar com você sobre o cancelamento da minha inscrição no Corém, ou seja, eu cancelei a minha carteirinha de enfermagem, eu não sou mais enfermeira. Para você que não sabe, o que vem a ser Corém? Corém é Conselho Regional de Enfermagem. Então, toda pessoa que faz a graduação de enfermagem, depois que ela se forma, né, ela estuda 4 anos na faculdade, depois que ela se forma, ela tem que ir ao Conselho Regional da cidade dela, da enfermagem, e pagar lá todas as taxas e aí sim receber a carteirinha de enfermeiro para poder começar a trabalhar. Eu sou a Priscila Bernardi e se você está chegando agora aqui no meu canal, caiu de paraquedas, eu vou explicar para você o que está acontecendo. Para quem não sabe, durante muitos anos eu fui enfermeira, eu frequentei uma faculdade, 4 anos, depois eu me formei, e aí sim eu trabalhei muitos anos na Bahia, eu coordenei um hospital ortopédico. Após a minha mudança aqui para o sul, eu não trabalhei mais com ortopedia. Fui para um outro segmento totalmente diferente. Eu fui trabalhar em duas emergências. Eu fazia plantão de manhã e plantão noturno, né? Então, praticamente eu não dormia. Foi um período muito conturbado da minha vida, foi um período muito difícil. Eu estava assim já emocionalmente extremamente desgastada. Eu já andava triste, eu andava depressiva e mesmo assim eu insisti e continuei trabalhando na enfermagem aí por esse tempo, mais ou menos uns 2 anos. Vou contar um pouquinho para você de como que foi o início aí, por que eu resolvi fazer enfermagem, como que foi, o que estava acontecendo na minha vida. É importante eu explicar também, porque senão a história fica meio sem pé nem cabeça. Então, em 2003, eu iniciei a faculdade de enfermagem no interior de São Paulo, tá? Numa cidadezinha chamada Tupã. Foi a primeira turma, inclusive, da FAP, né? Não sei se você conhece, que é a Faculdade da Alta Paulista. Era uma faculdade muito renomada em direito. E no ano de 2003 começou a primeira turma de enfermagem. Então eu fiz parte dessa turma. Até quero mandar um beijo para alguém aí de algum aluno que esteja me ouvindo, que estudamos juntos. É inesquecível, né, gente? Você fazer o primeiro ano da inauguração da faculdade de um curso é muito legal. Então isso aí ficou marcado na minha vida. Eu iniciei essa faculdade, então, em 2003, né? Fiz 4 anos de faculdade e me formei em 2006. Só que antes de falar, né, da minha formatura e tudo mais, em 2003 eu também tinha tido um aborto. O primeiro aborto que eu tive foi em 2003, né? Eu tinha 25 anos. Aconteceu esse primeiro aborto e eu fiquei muito triste. Eu conto aí num vídeo também que eu fiquei muito revoltada, eu não aprendi nada com isso. Pouca coisa assim eu pude tirar dessa história. E tava meio perdida, gente. Não sabia se eu ia pra direita, se eu ia pra esquerda, o que eu fazia da minha vida. E aí alguns familiares do meu esposo me falaram, olha, tem a faculdade, vamos fazer de tudo para que você estude lá, enfim. Me arrumaram a bolsa e foi assim uma bênção. Até eu agradeço a Deus imensamente por tudo. E eu comecei a fazer a faculdade. Então, assim, não foi assim uma coisa que eu escolhi, sabe, que era um sonho meu, assim, não. Sem ser ingrata, gente. Pelo amor de Deus, me entenda o que eu quero explicar pra você. Eu fiz a faculdade, foi uma bênção na minha vida, né? Assim, eu agradeço imensamente a família do meu ex-marido, que me ajudaram muito a fazer essa faculdade. Só que, assim, não era algo que brotava da minha alma, não era uma vontade que brotava, assim, do fundo do meu ser, sabe? Não. Na época, eu queria muito fazer psicologia, era o meu sonho, assim, eu ficava imaginando, deve ser muito legal estudar o comportamento humano, como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas reagem, enfim. Só que não foi possível, eu iniciei a enfermagem, então, em 2003 e 2006 eu me formei, né? Então, lá no interior de São Paulo, eu não consegui arrumar emprego, foi bem difícil. E nessa época, lá para 2006, 2007, se eu não me engano, 2008 parece que foi, eu não lembro agora. Então, eu e minha família, todo mundo, nós mudamos do interior de São Paulo para a Bahia, para Ilhéus, né, na Bahia. E lá em Ilhéus, sim, eu arrumei o meu emprego. Foi assim, foi uma benção, porque eu falava, eu quero arrumar um emprego sozinha, não quero que ninguém me indica. Eu tinha pavor, assim, porque a impressão que eu tinha é que quando alguém indicava você já entrava no local assim, as pessoas achando que você era incompetente. Enfim, era uma bobeira que eu pensava. Mas sim, consegui arrumar esse emprego. Eu também conto no vídeo aqui embaixo como que eu arrumei esse emprego, gente. Foi uma benção, assim. Então tem tudo a ver com a minha fé, né? Por isso que eu decido contar tudo pra vocês. Tudo que Deus fez por mim vai ser explícito aqui nesse canal. Eu vou sempre falar. E essa história da minha, assim, desse encerramento desse ciclo, dessa minha profissão, eu não poderia deixar passar. E eu tenho que compartilhar com você.
Arrumei sim esse trabalho na Bahia. Eu fiquei 6 anos nesse hospital. Eu vim a ser coordenadora da enfermagem um pouco mais tarde, né? Depois que eu entrei. E ali eu fiquei 6 anos. Então, assim, eu saí quando eu quis, né? Assim, quando Deus achou que estava na minha hora. Eu pedi as contas, né? Ninguém me mandou embora nem nada, graças a Deus. Fiz ali muitas amizades. Então, assim, deixei pessoas ali que eu gosto, que eu tenho amizade até hoje. Muitos pacientes que tornaram-se meus amigos, minhas amigas. Então, assim, isso fica pro coração, né, gente? Pro resto da vida. Fica guardado no coração. Então, foi muito legal. Amadureci muito, tive muita dificuldade, sabe? Assim, os primeiros anos de profissão, meu Deus do céu, foram muito difíceis. Eu tinha, assim, uma imaturidade terrível. Eu não sei como é que estão agora as faculdades, mas assim, o que eu mais tive dificuldade na enfermagem foi em relação ao tratar com as pessoas, a você saber lidar com as pessoas, né? A gente aprende muito a como que faz uma injeção, né? Assim, você aprende sobre anatomia, você aprende muito ali a parte prática, a parte teórica e a parte prática também, você tá ali craque, né? Você tá firme ali no seu propósito, você fala, não, isso aí eu sei fazer porque eu já aprendi, dá uma certa insegurança, mas isso aí você vai embora. O que foi difícil pra mim, gente, foi assim, foi liderar a equipe, foi extremamente difícil. Eu sofri muito. Eu não tinha ideia do que era ser uma líder. Sabe, às vezes eu falava alto, era grosseira com as pessoas, então assim, não fui uma boa líder, gente. Isso aí eu posso dizer pra você. E as pessoas que conviveram comigo também, eles sabem que eu não tô mentindo, então assim, tive extrema dificuldade. Claro que eu sempre fui amorosa, eu sempre tratei muito bem os pacientes, né? Assim, eu buscava aquilo daquela maneira minha, assim, meia grotesca, né? Eu procurava tratar bem as pessoas, mas é claro que eu confesso, assim, que eu tinha um desequilíbrio emocional terrível, que eu só compreendi isso agora com 44 anos, né? Que eu consegui equilibrar a minha saúde mental, as minhas emoções, né? Então, assim, é fundamental, é muito importante. Então, se você é um estudante de enfermagem, de repente caiu aqui de paraquedas e quer saber por que é que eu cancelei a minha carteira, né? Eu vou te explicar no final, mas eu quero te dizer isso, assim, procure ler muito, assim, sobre inteligência emocional, tenta equilibrar suas emoções. Gente, eu aprendi muito agora com o Tiago Brunet, uma pessoa assim, é um cara que, ele é professor de inteligência emocional, ele é pastor, então, assim, casou com o que eu estava precisando, sabe? Eu precisava aprender a equilibrar minhas emoções, eu precisava aprender a lidar melhor com as emoções. E isso é fundamental quando você estiver liderando uma equipe, quando você for ali, sabe, ser uma chefe de enfermagem mesmo, ou um chefe de enfermagem, então isso faz toda a diferença. Então, para mim, isso daí faltou, eu não tive, né? Assim, não ponho culpa em ninguém, era uma coisa minha mesmo. De tudo que eu aprendi, das minhas histórias da infância, tudo que eu carreguei, eu não soube lidar. Então, assim, não sabia liderar, gente. Não sabia liderar, não sabia delegar, entendeu? Eu não sabia, eu não tinha paciência de esperar e quando eu mandava a pessoa fazer uma coisa, ela não fazia, eu mesma fazia, eu me sobrecarregava. Olha assim, ó, era uma confusão a minha vida profissional. Eu sentia uma imensa tristeza, eu não sentia prazer na profissão que eu tinha. Eu vou ser bem sincera pra você, as únicas vezes que eu me lembro de ter prazer na minha profissão foi quando eu lembro que eu estava consolando as pessoas. Que no momento de fazer um curativo ou no momento de empurrar uma cadeira para levar a pessoa até o carro, eu estava ali soltando palavras para essa pessoa ficar bem, para ela ficar animada. Então, eu penso que a minha missão realmente é essa, né? Assim, de repente eu penso, se eu tivesse continuado na enfermagem, eu poderia estar fazendo esse papel. Mas as coisas são como tem que ser, e Deus tem um tempo determinado para tudo, né? Então, eu me formei em 2003. Agora, este ano de 2022, eu tive coragem de entrar no Corém e cancelar a minha carteirinha. Daqui a pouco eu explico direitinho os detalhes, como é que faz para cancelar, o que pode, o que não pode fazer, né? Eu te explico certinho. Mas foi isso, eu trabalhei de coordenadora de enfermagem desse hospital durante 6 anos e depois eu mudei aqui para o sul e fui trabalhar em 2 emergências. Então, realmente, gente, se eu já vim da Bahia sobrecarregada emocionalmente, eu ali então na emergência piorou, porque assim, quando eu comecei a trabalhar na emergência, também não era um sonho. Foi a vaga que tinha, tá? Inclusive, eu quero te contar um detalhe que tem tudo a ver assim com Deus, que tem a ver com a minha fé e o cuidado de Deus na minha vida. Quando eu vim da Bahia para o Sul, eu tinha pedido as contas, é claro, do trabalho, e eu tinha 4 parcelas como é que fala? Seguro-desemprego. Então foi, gente. Aí eu recebi a primeira, a segunda, a terceira,
Quando eu ia receber a quarta e última parcela, eu comecei a entrar em desespero que eu não tava conseguindo arrumar trabalho ainda, né, no Sul. E aí, assim, ó, Deus como tem tanto cuidado por mim, eu nem sei o porquê, gente. Eu não sei, eu não consigo compreender, assim, o que que Deus viu em mim. Mas como eu sou filha dele, ele tem esse cuidado porque ele é misericordioso, né? Então, assim, ele tem misericórdia para com os filhos. É, dias antes de acabar essa parcela, de eu receber essa última parcela, eu consegui o trabalho, gente. Porque senão a gente ia passar apuro, eu, minha mãe e meu filho, a gente ia passar fome. Sabe? Eu falo assim porque, nossa, é horrível lembrar dessa época, mas eu não tenho como pular essa parte. Me dói, assim, me dá uma vontade de chorar quando eu falo, mas eu quero contar pra você porque aconteceu comigo, foi verdade, gente. Então, assim, Deus nos salvou, assim, no último, nos 45 do segundo tempo. Sabe, eu morria de medo de ficar sem o dinheiro, sem poder ali alimentar minha mãe e meu filho. Claro que minha mãe tinha uma pensãozinha do meu pai, mas era bem pouquinho na época. Então foi assim, a gente pagava aluguel, pense na dificuldade. Mas Deus veio aí com a sua mão, me salvou, conseguiu um emprego no hospital, numa cidadezinha do lado. E depois de mais um tempo, eu consegui um outro trabalho também na minha cidade. Então eu trabalhava na minha cidade de noite e de manhã eu ia para outra cidade, né? Fazia plantão noturno, não dormia nada, lógico, e saía de manhã e já pegava às 7 da manhã na outra emergência. Então, gente, eu posso dizer para você assim, ó, que foram os piores anos profissionais da minha vida. Sabe, na Bahia, assim, eu sofri, eu tive muita dificuldade, claro, como eu já expliquei, né, por conta, assim, da minha falta de experiência. Mas aí na emergência já foi diferente. Eu já tinha já um pouco de experiência, só que eu dei de cara com uma realidade, assim. Eu falei, gente, eu não sirvo para ser enfermeira, não. Eu não sirvo, não. Sabe por quê? Porque, assim, eu pegava todo o sofrimento da pessoa. Todo o sofrimento da pessoa vinha comigo. Gente, eu me lembro assim, quantas vezes eu orava ali naquela maca assim pra pessoa não morrer, porque era emergência, né, gente? Quantos pacientes não morreram ali na minha frente? Foi muito dolorido. Então, assim, a gente sabe que tem, que tem a data certa, né? A pessoa tem a data de nascer, a pessoa tem a data de viver e tem a data de partir. Só que isso foi muito impactante pra mim. Foi muito difícil pra mim ver pessoas jovens morrendo e crianças morrendo na emergência, sabe? Então, assim, aí eu falava assim pra Deus, falei, não, mas eu não consigo. Eu não vou aguentar, Senhor. Eu falava pra ele, eu não vou dar conta, porque assim, eu ficava sofrendo de pensar o que a pessoa que tinha ficado estava passando. Por exemplo, a mãe da pessoa partia e eu ficava pensando o que aquela filha, como que aquela filha estava vivendo. Aí uma criança morria, como que a mãe dessa criança vai viver? Eu ficava com isso tudo na cabeça. E é claro que eu tava assim, né, gente? Num período conturbado, eu não tinha essa fé que eu tenho agora. Então, o que me acarretou tudo isso? Eu tive muitos anos de medos acumulados, que veio a desencadear uma síndrome do pânico, né? Eu vou dizer para você com as minhas palavras, né? Não palavras técnicas e não palavras de medicina, que eu não sou médica, né? Eu vou dizer para você o que aconteceu comigo. Todos esses anos de enfermagem me causaram muito sofrimento e muito medo. Então, que acarretaram a síndrome do pânico. Para mim, a síndrome do pânico nada mais é do que um medo acumulado, né? Assim, você se sente encurralada, você se sente na parede, você acha que não tem mais solução para sua vida. Porque eu pensava, meu Deus, eu me formei, né? A gente veio de uma família, assim, com sérios problemas financeiros. Então, a gente conseguiu se formar. Eu e minha irmã, a gente conseguiu se formar. E aí, eu vou abandonar isso? O que que vai ser, meu Deus? O que que eu vou fazer? O que que eu vou trabalhar do quê? Eu só sei fazer isso. E mesmo triste, mesmo infeliz, gente. Porque assim, ó, eu nunca amei essa profissão, gente. Eu nunca amei. Eu não ia assim de corpo e alma, sabe? Isso é tão dolorido falar, isso é tão dolorido de assumir, mas as pessoas que passaram pela minha vida, principalmente, gente, enquanto meus pacientes, sabem o que eu tô falando. Eu nunca tratei mal ninguém. Eu nunca joguei a minha raiva da minha profissão na pessoa. Muito pelo contrário, muitas vezes eu tava ali sorrindo, dando uma palavra, fazendo um curativo, querendo chorar junto com a pessoa. Só que eu não fazia isso. Eu falava, não, vamos em frente, vai passar, Deus é maior. E sempre assim, sabe, colocando Deus no meio. Eu me lembro também que já isso na Bahia, né? Lá tinha hospital que tinha cirurgia. Então, quando eu ia na pediatria chamar uma criança para levar, eu me lembro certinho que eu levava a criança pro centro cirúrgico, aí eu voltava e ficava orando com as mães. E para mim eu queria ficar o dia todo, sabe, ali orando com elas. Mas tinha que ser meio rápido, porque eu tinha muita função. Então eu me lembro muito disso, assim, isso já era um pouco do meu chamado, só que eu não sabia. Gente, eu tô com dificuldade de falar, porque eu tô com vontade de chorar.
Mas enfim, eu fiz o vídeo pra falar e não vou chorar não. Eu tava depressiva, então assim, foi impossível continuar trabalhando. Porque eu me lembro perfeitamente, as últimas pessoas que eu tava atendendo na emergência, que falavam pra mim, ai, tá doendo, ah, não sei o quê. Eu tinha vontade de falar assim, mas espera aí, eu também tô com dor, sabe? Também tá doendo aqui, eu não sei o que fazer. Então eu comecei a entender. Claro que eu nunca fiz isso, que eu não sou louca, né, gente? Mas assim, atendi a pessoa da melhor forma possível. Só que eu já é aquela coisa, você não pode dar o que você não tem. Eu já não tinha mais nada pra dar, gente, nem amor eu não tinha mais, porque eu tava desgastada. Eu tava assim, o meu emocional tava devastado, sabe? Eu não tava conseguindo mais. Então aí apareceu o crochê na minha vida em 2015, eu comecei a fazer, né? E eu tenho um vídeo também aqui explicando tudo certinho, para se você, né, se interessar aí pelo meu assunto, pela minha vida. Eu tenho esse vídeo falando que eu conheci o crochê, comecei a fazer o crochê e graças a Deus o crochê me livrou da depressão. E depois que eu me livrei da depressão, eu consegui conhecer meu marido, já, né, assim, a gente foi morar juntos. E aí estamos juntos até hoje, graças a Deus. Também tem vídeo explicando, então ele me ajudou muito nessa questão. Então, o que que eu quero explicar para você? De repente, você está passando por algo parecido com o meu, ou de repente não é questão emocional, mas é alguma outra coisa que de repente você se apaixonou por uma outra profissão, descobriu alguma outra coisa na sua vida. Eu digo assim, gente, por experiência própria. Você assim, largar a enfermagem por nada, assim, sem saber para onde você vai, eu acho que é pior. Não sei, pelo menos no meu caso. Enquanto eu não achei um outro caminho, eu não tive coragem de abandonar. Sabe, mesmo ruim ali, eu tava aos trancos e barrancos, mas eu ia trabalhar. Eu só consegui deixar a enfermagem depois que apareceu meu marido, que ele conseguiu me ajudar, até assim, emocionalmente e financeiramente também, sabe? Isso tem que ser falado, isso tem que ser levado em conta. Não é assim do nada, gente, porque imagina, eu tinha 2 salários de enfermagem e de repente eu me vi sem nenhum, né? Porque eu também tive que cuidar da minha saúde, senão eu não sei, acho que eu não estaria aqui agora se eu não tivesse abandonado. Eu também me apaixonei pelo crochê e comecei a fazer o crochê, comecei a vender uma coisinha aqui, vender outra coisinha ali, aquilo foi aumentando. Fiz o meu canal no YouTube, né, que chamava Crochê no Paraíso na época, em 2019. Então, assim, monetizou, graças a Deus. Também comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, um pouquinho, mas comecei a ganhar. Então, assim, o que que eu falo pra você? Tente fazer coisas que você não fez ainda. Se você não aguenta mais essa profissão, mesmo que não seja enfermagem, gente, de repente, vamos supor, é um outro trabalho que você faz e que faz muitos anos que você faz e que você descobriu que sua missão não é essa, sabe? Você vai ficar morrendo, você vai ficar se desgastando? Não. Você vai ter que procurar uma saída, né? Você tem que se cuidar, você tem que cuidar de você primeiro, né? Não é assim no avião, quando a gente vai viajar? Meu Deus, eu tenho medo daquilo, mas acontece. Você vai viajar, o que em caso de pane, em caso de falta de oxigênio, coloque a tua máscara primeiro, não é assim? É assim. Então você tem que se salvar primeiro, você tem que ficar bem você, para depois você tentar ajudar uma outra pessoa. E foi o que eu fiz. Né? Então, se você tem vontade de sair da profissão que você tá, por experiência própria, faça algo que você nunca fez. Quem sabe você se apaixona e aí você consegue, então, deixar de lado aquela profissão que te faz mal. E aí você já tem ali uma forma de ganhar uma rendinha também, né? Para não ficar aí sem dinheirinho nenhum. E aí você pode me perguntar, nossa, Pri, mas por que você demorou tanto para cancelar a carteirinha do Corém, né? Porque assim, ó, gente, eu já sabia que eu não queria mais trabalhar nisso. Só que assim, a certeza mesmo, só veio esse ano, sabe? Só veio esse ano. Porque há 2 anos atrás eu tive um aborto, eu também conto isso. E isso sim, esse sim, me abriu ali, ó, um portal de descobertas e de novas possibilidades. E aí, assim, eu senti a presença do Espírito Santo, me batizei, aceitei Jesus. Foi aí 2 anos desse processo, só para você entender e para o vídeo não ficar imenso. Eu sinto que eu tenho um chamado sim, mas é um outro chamado. Não é nem com a enfermagem e não é nem com o crochê. O meu chamado é tão somente consolar as pessoas ou passar a palavra de Deus para as pessoas, sabe? Porque a gente não pode ter tanta certeza, com as coisas de Deus a gente não pode ter tanta clareza assim. Mas eu sinto sim que eu entreguei o meu canal para ele em janeiro. Era de crochê, agora é para falar da palavra, é por isso que eu estou aqui. Então, quando eu digo que eu não tenho certeza, eu não tenho certeza do que Deus quer para mim. Mas eu tenho certeza que não é enfermagem e não é ensinando crochê, gente. Porque assim, é, quando eu tive lá agora, em 2022, para cancelar essa carteirinha, me passou um filme na cabeça. Então eu pensei assim, eu lembrei de todas as vezes que eu consolei os pacientes e aquilo me deu uma alegria, gente, sabe? Aquilo me deu uma alegria imensa. Então eu pensei, era o meu chamado já e eu não sabia, sabe? Pode ser isso. Então o que Deus espera da gente? Deus espera da gente que nós
que a gente possa consolar as pessoas nas coisas às quais nós já fomos consolados. Então, no meu caso, o que que é? Eu já tive 2 abortos, gente. Eu já passei por 2 abortos e tô aqui bem, emocionalmente bem, fisicamente bem. Eu passei por ginecologista agora, tá tudo certinho comigo, com 44 anos. Para a honra e glória do Senhor, sabe? Eu sempre cuidei dessa parte. Então, assim, é uma bênção. É uma bênção eu estar aqui e poder contar isso para você. Então, tá tudo conectado, gente. Parece que Deus, parece não. Deus faz tudo certinho, assim, ó. E esse ano eu consegui, eu cancelei a carteirinha. Então, assim, eu tive a certeza mesmo nesse início de ano que não era, gente. Era só de eu imaginar de trabalhar na enfermagem já ficava ruim. Só de lembrar eu já ficava mal. Aí eu falei, não, é isso. E quando eu abro essa câmera e começo a falar pra você, eu sinto a presença de Deus como eu tô sentindo agora. Então, assim, não tem nada melhor do que isso. Né? Muitas pessoas criticam, falam, pessoas não entendem. Ah, mas por que que trocou o canal? Gente, Deus sabe de todas as coisas, assim. Eu troquei o canal porque eu sinto um chamado muito forte. Eu tenho que estar aqui falando para você. Então, assim, é a alegria da minha vida. Eu sinto que essa é a minha missão. Não sei claramente ainda como que Deus vai me usar, mas eu falei para ele, Deus, Senhor, eis-me aqui e pode me usar da forma que o Senhor quiser e puder, né? Então, eu sinto que eu tenho que falar as minhas experiências, sim. Esse foi o meu relato, então, de ter cancelado a carteirinha do Corém, viu? Eu vou te passar aqui as informações de como que foi comigo, porque eu tinha uma dúvida também. Eu falava assim, eu quero cancelar minha carteira do Corém, mas, gente, eu não paguei a mensalidade do ano passado. Será que pode? Pode. Eu cheguei lá, gente, até tinha os débitos, né? Que ficou de alguns anos aí que eu não tava pagando, porque eu não tava trabalhando. Fui deixando e quando vi, ficou aí alguns anos. Acumulou-se aí alguns anos. Só que eles fazem um acordo, a gente paga de pouquinho, né? Faz ali pelo boleto, não tem problema nenhum. E assim, você estar devendo débitos anteriores não impede você de cancelar a sua carteirinha, tá? Então, gente, mas uma coisa que eu falo, claro, se você tá nativa, tá trabalhando, gente, paga certinho o seu Corém, todo ano, né, você recebe o boleto ali, não faz igual eu não, né, porque eu parei ali, não fui trabalhar mais e larguei aquilo ali pra trás, não pode, né, cria-se uma dívida e se você não pagar, Deus me livre, pode até, assim, eles sujarem o nome que fala, né, e ninguém quer isso. Mas então é isso, foi muito tranquilo aqui em Florianópolis, cheguei lá, fui muito bem tratada, né? Me apresentei, falei que queria cancelar minha carteirinha. O rapaz não perguntou o motivo, foi bem tranquilo, foi lá buscar uns papéis para me assinar. Enquanto ele foi buscar, eu fiquei ali aguardando e senti tudo aquilo que eu te falei. Então senti também que foi é, a hora certa, né? As coisas não são nem antes nem depois do que tem que acontecer. Estou com a minha consciência tranquila, fiz o que eu pude enquanto enfermeira. É assim, é uma profissão que eu quero deixar bem claro, gente, que eu admiro muito, sabe assim, são pessoas guerreiras, são pessoas de Deus, são anjos mesmo, sabe, gente? As pessoas costumam falar isso agora por conta da pandemia, né? Mas eu tenho aí quase 20 anos de formada, gente, e a gente sabe o quanto que isso é verdade. São anjos mesmo, né? Assim, são anjos, merecem ganhar muito mais. E aí, assim, admiro muito, parabéns para você se você é enfermeiro. Pensa direitinho se realmente terminou a sua jornada, né? Se não dá para você ir mais um pouco. Porque às vezes a gente se cansa e fica, assim, muito frustrado com as coisas que a profissão nos traz. Mas se for a sua missão, pode ter certeza que você vai continuar e Deus vai estar do seu lado te ajudando em tudo que você necessita, tá bom? Porque eu me lembro perfeitamente que eu pedia muito a Deus também quando tava, sei lá, ou fazer um procedimento difícil ou né, fazer um curativo, qualquer coisa, gente, que era difícil assim, que eu sabia que a pessoa ia sofrer. Eu pedia ali o Espírito Santo e ele pode ter certeza que ele estava junto, explicava certinho para a pessoa, ó, vou fazer esse procedimento, vou passar uma sonda, seja lá o que for, eu explicava direitinho, era muito humana, então assim, se você puder também, gente, converse bem com o seu paciente, explica para ele o que vai acontecer, seja muito humana, ajude sempre e Deus vai te abençoar, você pode ter certeza, tá bom? Eu não sou mais uma enfermeira, mas eu agradeço a Deus a oportunidade de ter sido uma, oro a Deus por esse povo da enfermagem, são guerreiros como eu falei, e que dê tudo certo aí na caminhada, na sua jornada, tá bom? E se você também não conseguiu um trabalho, você vai conseguir, com fé em Deus, Deus vai te abrir uma porta. E é isso, o que eu queria falar pra você era isso hoje. Então, tem mais um detalhe que eu quero te falar. Na semana que eu decidi cancelar a carteirinha, eu orei muito, pedi muito a Deus uma resposta. E, gente, é incrível que pareça, pela internet eu marquei o dia pra ir lá no Corém e tudo mais. Quando chegou o dia, eu liguei a oração da manhã e olha o que o pastor Antônio Júnior, maravilhoso, estava falando. Olha a pregação dele. Foi essa palavra aqui, ó.
Isaías 43, versículo 18. Não vos lembrais das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Gente, é muito forte. Quando ele fala que vai colocar um caminho no deserto, gente, eu falei, pronto, é isso. Porque assim, quando a gente termina uma coisa, dá a impressão que a gente tá no deserto, né? Mas não, gente, pode ter certeza. Se você tem fé, se você ora a Deus sempre, assim, pela sua vida e pela sua família, Ele vai colocar um caminho para você, sim, seja lá qual for. Os seus olhos não estão vendo, mas Ele já viu, Ele já sabe. Então, confia. Se você teve a confirmação de Deus, vá em frente, que com certeza vai ser glória, vai dar tudo certo, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria muito compartilhar com você mais uma experiência minha aí com Deus, as coisas de Deus na minha vida, tá? Espero que você goste, que você possa compartilhar aí com alguém, que se você puder também. Me ajuda bastante deixar aquele like aqui no canal para eu continuar aqui. E se a gente puder também, a gente espalhar a palavra de Deus aí para mais pessoas, é sempre bom, né? Então, um beijo, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Te visite agora nesse momento e possa aí suprir as suas necessidades, todas as suas necessidades, tá bom? Amém. Em nome de Jesus. Que você encontre a paz que excede todo o entendimento.